Bom dia, tudo bem com vocês? Mais um devocional de quinta-feira, uma semana esperançosa talvez, né? O comércio da cidade voltou a funcionar, claro que tomando os devidos cuidados, e isso me alegra. Uma coisa interessante é que nessa semana, vendo as pessoas abrindo seus comércios, me gerou uma certa alegria. E eu nunca imaginei sentir alegria de ver um restaurante, uma pizzaria aberta. Mesmo que não entrando nela, não provando dos seus produtos, mas me alegrou de ver a vida voltando a funcionar. Isso me traz esperança, me traz uma certa alegria. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção nesses dias é que me parece que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Eu tenho visto algumas situações que me causam preocupação e tristeza de ver como as pessoas andam tão esquentadas, com o pavio curtinho. E isso é compreensível por um lado, porque a gente sabe que esse tempo de isolamento, esse tempo de onde a gente tem que ficar isolado das pessoas, gera uma certa irritabilidade em nós. Mas, por outro lado, é difícil entender como a gente que conhece a Cristo e sabe que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, não conseguimos controlar os nossos ânimos, o nosso temperamento, a nossa forma de falar com o outro, a nossa forma de reagir a certas situações que nos incomodam. Isso me fez refletir sobre isso, essa questão toda. E no domingo até falei com os jovens sobre um modo de viver pelo Espírito. E hoje eu queria compartilhar com você um texto que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, que é a vida pelo Espírito que ele nos propõe. Começa dizendo assim o texto: Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Olha só. Quando nós seguimos a nossa natureza humana, quando a gente deixa que a nossa natureza prevaleça sobre o Espírito que habita em nós, olha só que os resultados são extremamente claros. E ele diz aqui: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto. Preste atenção: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito,
sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. E aí, para completar, eu queria ler para você o que eu li para os jovens na live de domingo. Você deve estar pensando, puxa, eu quero ser mais amável, ser mais paciente, mas para isso eu preciso ser cheio desse Espírito que me gera essas coisas. Paulo está falando aqui sobre um viver pelo Espírito, em Efésios capítulo 5, o versículo 18, ele diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. O vinho traz, a bebida, o álcool, nos traz uma transformação que é clara, que é evidente, mas ela é momentânea. Mas aí Paulo diz assim: em vez disso, sejam cheios do Espírito, porque ser cheios do Espírito também traz transformação. Só que ao contrário do vinho, a transformação é do comportamento. Eu estou dizendo sobre transformação de comportamento. Ser cheio do Espírito, ao contrário do vinho, traz transformação permanente na minha e na sua vida. E olha só o que acontece. Em vez disso, sejam cheios do Espírito como? Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Ser cheio do Espírito é adorar a Deus. Para que você seja cheio do Espírito, mergulhe na palavra de Deus. Adore a Deus. Cante louvores. Deixa que as coisas de Deus tomem lugar no seu coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então encha o seu coração das coisas de Deus. E aí o comportamento, o seu comportamento com as coisas e com as pessoas deve ser transformado pela ação do Espírito, que vai gerar em você paciência, domínio próprio. E eu tenho certeza absoluta que os seus ânimos não estarão mais à flor da pele, mas os seus ânimos estarão sendo regidos pelo Espírito Santo de Deus. Fica aqui o meu encorajamento para que você, nesse dia, possa fazer esse exercício de adorar a Deus, de buscá-lo com intensidade e de coração, cantando hinos, cânticos espirituais. E não se preocupe, porque ele não está dizendo aqui sobre os hinos da harpa, se você não sabe os hinos da harpa, mas ele está falando sobre músicas que exaltem a Deus, músicas que digam quem Deus é. E não é difícil você cantarolar e sair por aí cantando e dizendo palavras de adoração a Deus, para que você seja cheio do Espírito e o Espírito comece a gerar em você o fruto dele. E aí eu posso te garantir que essa irritabilidade, esses nervos à flor da pele desaparecerão da sua vida. E aí aquilo que você falar, aquilo que você declarar com a sua boca vai fazer diferença na vida das pessoas e para o bem. Não vai ofendê-las e não vai deixá-las tristes com você. Que em nome de Jesus você compreenda essa palavra e que você viva um dia cheio do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Eu quero orar agora para que a gente experimente isso hoje. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado porque nós sabemos que o Teu Espírito opera em nós. Mesmo que a nossa carne deseje se distanciar das coisas do Senhor e ela deseje sempre que o fruto dessa carne prevaleça, nós em nome de Jesus pedimos, Pai, para que Teu Espírito nos encha. E à medida que o Teu Espírito nos enche, o fruto do Teu Espírito seja evidente em nós. Em nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você, tenha um excelente dia e um excelente final de semana. Domingo a gente se vê
no culto online. Um abraço.